Bom dia, gente, tudo bem? Bom, primeiramente, eu quero agradecer muito o convite. Quando a Luciana me ligou para convidar para a gente conversar sobre a importância da celebração num evento de bem-estar, eu senti que a gente estava falando a mesma língua. Eu sou a Flávia de Picciotto Terpins, sou uma das fundadoras da 100% Eventos, que é uma empresa que já tem 17 anos, cuja assinatura é Celebrar é Preciso. Na nossa empresa, a gente acredita no poder da celebração. A gente acredita que a celebração ela é matéria-prima para muitas memórias afetivas das pessoas. E a gente acredita que ela é necessária para a sociedade. Quando a Luciana me ligou e me falou, vamos falar sobre celebração, eu fiquei um pouco insegura de falar sozinha ou de falar com outra pessoa do mercado de eventos, apesar que todo mundo tem muito conhecimento e, enfim, sabe muito sobre o assunto. Eu pensei em chamar uma profissional da área médica, né, que é a Ana, que já vai se apresentar daqui 2 minutinhos, para ela embasar cientificamente esse meu achismo, né, essa minha crença que celebrar é preciso. Vou me apresentar em 2 minutinhos e depois eu vou pedir para a Ana se apresentar. Eu sou sócia diretora da 100% Eventos, como eu falei, há 17 anos. Nós somos uma empresa de locação de imóveis e cenários para eventos. Já fizemos mais de 10 mil eventos nos últimos 17 anos e nos tornamos referências no mercado nacional e, por que não, no mercado internacional. Já fizemos festas fora do Brasil, em Angola, no Uruguai. E quando a gente completou 15 anos, em 2018, a gente parou para pensar no nosso propósito, né? Apesar que ele era... A gente sentia ele, a gente não tinha ele claramente escrito, né? E, ao nos reunirmos com muitos profissionais da área e fazermos um brainstorming com uma agência, a gente chegou nessa assinatura Celebrar é Preciso, que virou o nosso manifesto e se espalhou pelo mercado de eventos, né? Todo mundo hoje fala, celebrar é preciso. Na época da quarentena, quando começou, virou se cuidar é preciso para poder celebrar depois. Então, virou uma brincadeira assim, entre o pessoal de eventos. E a gente realmente acredita e tem vocação para isso. Além de ser empresária, eu sou mãe de 3 crianças e eu estou estudando para me tornar conselheira de empresas. Vou pedir para a Ana se apresentar e contar para a gente um pouquinho assim, por que você escolheu o caminho da medicina, da psiquiatria e da psiquiatria infantil. Conta para a gente. Então, bom dia. Eu queria começar agradecendo também o convite e parabenizando as organizadoras desse evento de bem-estar, com esse olhar tão abrangente, profundo e criativo, que é exatamente como o bem-estar é, né? Esse guarda-chuva de corpo, mente, espírito. E não existe um único caminho para o bem-estar. Eu acho que esse evento está mostrando para a gente que existem diversas possibilidades e que cada um precisa escolher o caminho que faz mais sentido e ir nessa busca, ir mudando, né, de caminho em caminho. Então, é um privilégio, na verdade, poder falar de bem-estar num evento tão que eu acredito tanto, que tem esse olhar tão abrangente. Então, vamos lá. Como que eu fiz essa escolha? Então, eu sou psiquiatra. Então, o psiquiatra é médico, então a primeira escolha que eu fiz foi da medicina. A medicina, acho que foi uma escolha muito natural, assim, desde muito pequeno eu sempre gostava de entender como as coisas, como o corpo funcionava, o que acontecia quando a gente ficava doente. E quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente se torna primeiro médico generalista e a gente passa pelos diversos departamentos. Eu passava pelo departamento de cirurgia, eu queria ser cirurgiã. Eu passava pelo departamento de pediatria, queria ser pediatra. Mas quando eu passei pelo departamento de psiquiatria, eu percebi que eu não precisava estar em mais nenhum outro lugar, que aquilo me preenchia de tal forma que a escolha veio. E depois então, fiz a medicina, fiz a especialização em psiquiatria, e depois eu escolhi de novo uma segunda especialização, que é a psiquiatria da infância e adolescência. E eu acho que também essa escolha veio muito cedo, quando eu me dei conta que eu podia trabalhar com crianças e adolescentes. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu morava num prédio que tinha muitas crianças. Então, vira e mexe, quando eu estava indo para a faculdade, eu encontrava uma criança no elevador. E aquele encontro, aquela
troca de 1 minuto, né, que acontece no elevador, aquele sorriso, aquele bom dia, fazia o meu dia ser diferente. Então, eu percebi que o trabalho com essa população ia me trazer um preenchimento ainda maior. E crianças e adolescentes têm uma característica, né, Flávia, que eles não necessariamente conseguem identificar quando eles estão sofrendo ou quando tem alguma coisa que não está funcionando. Eles precisam, muitas vezes, do olhar do adulto, pais responsáveis, inclusive professores. Os professores nos ajudam muito, conversando com os pais, a identificar que tem algum sofrimento ali acontecendo, porque os professores têm os pares para comparar. E quando a criança chega no consultório e que você constrói junto com ela aquela história, que você explica, que você dá nome ao sofrimento, e depois você mostra um caminho de alívio, aqueles olhinhos brilhando, assim, não tem preço. Então, eu acho que a escolha, eu estou assim onde eu deveria estar. Mas vamos falar do celebrar. Que legal, que máximo ouvir tua história e tua escolha. Que bom que tem gente como você, né? Bom, a pergunta de $1 milhão aqui, e que também é o tema do nosso painel, é: Ana, celebrar é preciso, do ponto de vista do ser humano? Legal, então vamos lá. Eu acho que a literatura científica ela demonstra que o celebrar é preciso de diversas formas. Hoje em dia, a gente tem já uma literatura científica que mudou um pouco o foco, porque a gente estudava a doença. Então, todos os estudos estudavam a causa da doença, quais eram os quadros clínicos possíveis, como tratar aquela doença. E já há alguns anos, por sorte, a literatura científica se deu conta que a gente precisava estudar a saúde, como promover a saúde, como prevenir as doenças. E é dessa literatura científica que a gente vai falar, é esse foco que muda um pouco. E hoje já está muito bem estabelecido a importância de estudar e promover a saúde, por isso que esse evento é, mais uma vez, muito importante, porque até do ponto de vista econômico, para a sociedade, a hora que você investe na saúde, na prevenção, você consegue ter não só um retorno individual. Então, o indivíduo ele tem muito menos doenças, então a sociedade tem um custo menor, né, com a saúde, como este indivíduo consegue produzir muito mais. Então, você tem um ganho para a sociedade de uma produção, então isso já está muito bem estabelecido. Então, bora falar um pouco da saúde e do bem-estar. Quando eu estava estudando para ver quais eram os dados novos, o que tinha na literatura científica para eu trazer aqui para vocês, eu fiquei pensando que talvez seria interessante primeiro explicar o cérebro, para depois a gente, quando falar dos achados científicos, vocês conseguirem entender um pouco como é que funciona. Então, eu gosto muito de explicar o cérebro pensando naquele filme, naquela animação Divertidamente. Nossa, lembra? Fantástico esse filme. É muito bacana. Então, o que aquele filme mostra? Ele mostra os personagens. Dentro da cabeça dos personagens existem as emoções que têm um painel de controle. E, dependendo dos botões que aquelas emoções apertam, as ações, os comportamentos, os sentimentos do personagem mudam. E o nosso cérebro é mais ou menos isso. A gente tem, cada região do cérebro tem uma função acima de outras. A complexidade do cérebro é que a gente não tem uma única área responsável por uma ação, são várias áreas que são interligadas, interconectadas e responsáveis. Mas se a gente puder simplificar e imaginar que a gente pode apertar um botão, e quando a gente aperta um botão, a gente tem uma área específica que é ativada, a gente consegue entender que a gente tem uma área da felicidade, uma área da recompensa, uma área da ansiedade. E dependendo nos botões que a gente aperta no nosso painel de controle, a gente vai sentir coisas diferentes. Então, essa busca do bem-estar, a gente pode estimular áreas positivas, estimular áreas saudáveis para fortalecê-las. Então, dito isso, o que a literatura científica mostra? Por exemplo, numa comemoração, numa celebração, existe alegria. E a gente tem um cérebro responsável pela alegria, né? A gente tem regiões cerebrais interconectadas que são responsáveis por trazer essa alegria e pelo bem-estar. E, hoje em dia, na literatura, já está demonstrado que as emoções são contagiantes. Então, se eu estou alegre, eu posso contagiar as pessoas que estão à minha volta com essa alegria e com esse bem-estar. Tem um estudo muito interessante que mostra
na hora que eu sorrio, eu vejo você sorrindo, provavelmente as pessoas que nos veem também acabam sorrindo, o sorriso também é contagiante. Sim. E ele é contagiante de uma forma não perceptível. Então, tem um estudo que mostrava assim, eles pediram para indivíduos, eu acho que eles mordiam uma caneta, onde eles contraíam especificamente a musculatura responsável pelo sorriso. Então, eles faziam como se fosse um sorriso mecânico. E, nos estudos de neuroimagem, na hora que eles faziam esse sorriso mecânico, o cérebro da alegria era ativado, esse bem-estar era conseguido. Então, quase que o oposto da somatização. Na somatização, a gente diz que o indivíduo tem dificuldade, está passando por um estresse e joga para o corpo, né? Aquelas questões. E aqui é justamente o corpo, a musculatura sendo contraída de uma forma mecânica, mas a musculatura do sorriso, que gera esse bem-estar no indivíduo. Então, ontem, né, no evento, teve dança, teve respiração, todas essas terapias corporais, é isso. Você acha que você está trabalhando, num primeiro momento, a musculatura, mas, na verdade, você está trabalhando o corpo como um todo, sim, trabalhando todas essas emoções. Então, na celebração, a gente tem a alegria, a gente tem o sorriso, a gente está ativando essas regiões da alegria. Tem outra coisa muito interessante, que está muito bem estabelecido na literatura científica também, que é a importância da gente estar no aqui e agora, no momento presente. Então, quando a gente está numa celebração, quando a gente se propõe a celebrar, quando a gente vai comemorar com alguém, a gente está naquele momento, a gente gostaria de estar, pelo menos, né, naquele momento presente. Eu até faço uma brincadeira com os meus pacientes, que na língua portuguesa, o aqui e agora é estar no presente, né? E a gente pode se presentear, a gente pode se dar um presente de estar no presente a cada segundo. Sim. E, hoje em dia, todos os estudos de meditação, de mindfulness, dessa atenção plena no aqui e agora, a gente sabe que ativa regiões cerebrais, fortalecem regiões cerebrais positivas, de estratégias, de construir as ferramentas para a gente aprender até a lidar com as situações desconfortáveis e com os problemas que acontecem. Outra coisa, né, que também é muito, muito bacana na celebração é a construção de memórias afetivas. Sim. Então, a gente tem uma biblioteca de memórias positivas, de registros positivos no nosso inconsciente também. E isso são coisas que vão construindo a nossa personalidade, vão construindo quem a gente é, vão estruturando como a gente quer viver na nossa vida. Então, as memórias afetivas, o pertencimento, com quem eu quero celebrar, quem são os convidados se sentirem, né, honrados daquele convite de poder participar disso. O olhar confirmatório. Tem outra coisa que a gente estuda também muito na teoria psicodinâmica, que é aquela coisa para se tornar realidade, a gente precisa, muitas vezes, do olhar confirmatório do outro. Do grupo, Do grupo. Então, é importante a gente construir o nosso próprio olhar confirmatório, mas existe essa troca viva que também nos alimenta. A dança, a música, a dança tem um trabalho cognitivo muito interessante, porque aquele indivíduo está ouvindo uma música com um ritmo, escolhendo como ele vai movimentar aquele corpo, pensando como ele vai movimentar o corpo naquele espaço para não bater no vizinho que está dançando também. É um exercício, né, praticamente. É um exercício cognitivo, físico. Então, assim, a gente tem tantos achados, e eu acho que eu queria terminar essa primeira parte falando de um dos achados que eu acho que são mais bacanas, que é um dos principais fatores preditores do bem-estar físico e emocional. E o que é um fator preditor? Explica aí para o público. Na medicina, exatamente. Então, na medicina, na psicologia também, a gente busca indicadores que nos ajudem a perceber o que propor. Então, quando chega um paciente no consultório, como que eu posso dizer para ele cultivar esse bem-estar? O que a medicina me mostra, a psicologia positiva me mostra para poder ter um caminho de prevenção? Então, esses indicadores que a gente busca nos estudos são chamados de fator preditor. E um dos fatores preditores para o bem-estar, tanto físico quanto emocional,
são as relações interpessoais. É um dos principais fatores preditores. Então, cultivar essas relações interpessoais leva a um bem-estar comprovado. E a celebração é isso, né? Mas acho que eu já falei bastante dos achados aqui, um pouco científicos. Me conta um pouquinho, dentro da sua prática de trabalhar diariamente com celebração, o que você percebe? Bom, primeiro, assim, eu adorei tudo que você falou. Eu sinto que a celebração, na verdade, ela é uma forma de ativar esses relacionamentos interpessoais, né? Ela é uma das manifestações desses relacionamentos. Eu sinto que, quando a gente celebra, a gente está apertando o botãozinho da alegria e do pertencimento dentro do nosso painel de controle, né, que é o cérebro. Então, tudo que você está falando, eu sempre acreditei, né, mas agora é uma delícia ouvir isso comprovado, né, cientificamente. Minha experiência com celebrações não começou com a 100% Eventos, ela começou, acho que desde que eu nasci. Quando eu fecho os olhos e eu tento pensar nas minhas memórias afetivas, a maioria delas tem a ver com alguma celebração. Então, é um aniversário que eu fiz com uma amiga de 6 anos, o meu bat mitzvah, o meu casamento, aniversário do meu irmão, minha formatura, bodas dos meus avós. Então, eu acredito realmente que as nossas memórias afetivas, muitas delas, acontecem nas celebrações. E eu tenho visto, assim, durante a pandemia, claro que não é a coisa mais importante que aconteceu, né? A gente tem uma situação de perdas, de mortes, que realmente o problema principal é esse, mas um problema secundário que aconteceu e que impactou muito, né, o mercado de eventos como um todo, foram os cancelamentos de milhares de festas, né? Claro que impactou muitas empresas financeiramente, né, como a 100% Eventos e como todas as outras, né? Teve um estudo que 98% das empresas de eventos foram impactadas e que possivelmente 50% vão voltar e 50% não vão voltar, mas isso a gente vai resolver, porque isso é a parte econômica, a gente vai, enfim, se reinventar. Mas teve um impacto para esses milhares de pessoas que tiveram que cancelar suas celebrações. Então, por exemplo, se você é um formando, se você se formou em 2020, no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, ou qualquer país onde estava impedido de fazer evento, e você não pôde celebrar com a sua família e com seus amigos aqueles 4, 5 anos que você ficou estudando, isso é extremamente frustrante, né? De certa forma, é como se aquele marco não acontecesse. Né? Eu acho que a celebração, ela é uma forma de materializar aquele momento, de materializar aquela passagem. Então, assim, quando você é um casal e você economiza durante um tempo, você marca aquele casamento, você elege quem vão ser seus padrinhos, você faz seu planejamento, você sonha com aquele dia para depois, eventualmente, você engravidar, você se mudar para um apartamento e aquela coisa não acontece. É uma frustração de ordem muito maior que só a ordem econômica, né? Não é superficial, é um sofrimento real que as pessoas estão tendo. E eu tenho percebido, assim, o tamanho da importância da celebração quando eu olho o tamanho da frustração que as pessoas estão tendo. A gente teve muitos casos, assim, de pessoas que tiveram que cancelar eventos porque não tem como prorrogar. E a gente tem muitos casos que as pessoas não querem postergar, não querem cancelar de jeito nenhum e vão prorrogar, vamos fazer o ano que vem, vamos fazer melhor, vamos fazer de algum jeito, porque, de certa forma, se não fizer, é como se aquilo não acontecesse. Né? Então, a gente acredita realmente no poder da celebração. Eu acredito pessoalmente, eu escrevi um artigo no começo da pandemia e ele se mostrou muito verdadeiro, assim, agora, que já se passaram uns 8 meses, que vai ter uma valorização dos encontros sociais. Né? Eu acho que a gente nunca sentiu tanta falta de estar junto, a gente nunca sentiu tanta falta de olhar nos olhos, de sorrir e ter o sorriso contagiando outra pessoa, ou de ser contagiado pelo sorriso de alguém, que é uma coisa difícil de acontecer com máscara. Né? Então, eu acho que, eventualmente, os eventos sociais, os encontros estavam um pouco banalizados, sabe? Você recebeu um convite, mais um convite, eu vou dar uma passada, tirar uma selfie, postar e vou embora, sem presença.
Isso tudo não faz mais sentido, né? Eu acho que hoje, assim, que a quarentena está um pouquinho flexibilizada, quando você é convidado para ir jantar na casa de um casal de amigos, já é um evento, já é uma celebração, já é especial, né? Você fica esperando aquilo a semana inteira. Nossa, eu vou conversar com alguém, eu vou olhar no olho, vou compartilhar uma refeição. Então, eu acredito assim que realmente vai haver, e já está havendo, né, uma valorização muito grande dos encontros sociais, de forma até assim a abastecer as pessoas novamente, né? E, bom, falando em abastecer as pessoas, né, eu já ouvi você falando de um conceito que eu achei o máximo, que é o conceito da reserva emocional. Eu até uso ele com os meus filhos, eu falo que a gente tem um potinho de moedas de ouro que a gente vai abastecendo, enfim, e vai usando durante a vida. Queria muito que você explicasse esse conceito, porque é uma forma muito fácil de entender como a gente se abastece emocionalmente e como a gente cria mecanismos para a gente poder lidar com as dificuldades e com as perdas. Então, conta um pouquinho para a gente. Conto. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria só falar que, te ouvindo, né, eu acho que realmente esses registros, essas memórias afetivas que você foi construindo na sua infância, provavelmente te levaram a querer trabalhar com isso. Né? A gente vai escolhendo esse caminho do que nos traz esse bem-estar, do que nos preenche. E concordo com você, eu acho que a gente está numa situação muito complicada, eu acho que ninguém aqui está questionando o isolamento social, como você falou, a necessidade do isolamento físico para proteger o colapso da saúde, né, nessa pandemia, mas existe um prejuízo individual, e aí o psiquiatra acaba trabalhando muito com isso, né, com aquele paciente no meu consultório, onde eu estou vendo qual é o prejuízo dele, independente do que está acontecendo lá fora. Então, acho que, deixando um pouquinho de lado a pandemia e pensando um pouco no bem-estar individual dessas pessoas que acabaram tendo um sofrimento e se frustrando tanto com esses cancelamentos, eu acho que a pandemia mostrou a importância dessa reserva emocional, que eu já vou explicar, a importância da gente cultivar esse bem-estar, porque isso demonstra a capacidade que eu vou ter de lidar com os desconfortos e com as adversidades da vida. Né? Então, de novo, por isso que esse evento é muito bacana nesse momento, mais ainda das pessoas poderem identificar que talvez não tinham todas as ferramentas para dar conta dessa diversidade e que caminhos fazem sentido para elas buscarem esse bem-estar. Antes de explicar a reserva emocional, tem uma metáfora que muitos médicos gostam de usar, e eu principalmente gosto muito, que a gente chama a metáfora do avião. Então, quando a gente está no avião, o comissário, a aeromoça fala máscaras de oxigênio cairão automaticamente se houver despressurização da cabine. Coloque primeiro a máscara em você e depois na pessoa que precisa de ajuda. E esse é um conceito muito interessante, porque é muito fácil a gente se esquecer do cuidado de nós mesmos. Então, ainda mais as mulheres, mães, que têm que cuidar de todo mundo. As mulheres mães acabam assumindo esse papel na sociedade. E eu imagino que, numa situação, né, estando num avião, facilmente a gente colocaria primeiro a máscara no nosso filho e depois na gente. Sim. Mas o que acontece nessa situação? Se você coloca a máscara primeiro no seu filho, talvez quando você vai colocar a máscara em você, você já desmaiou. E o seu filho talvez não tenha nem condições de pôr a máscara em você. Agora, se você parar para pensar e se cuidar primeiro e colocar a máscara em você, quando você colocar no seu filho, mesmo se ele desmaiar, ele vai ter o oxigênio necessário, porque você vai conseguir colocar a máscara nele e você pode carregar para salvá-lo. Então, a importância da gente perceber que a gente precisa cuidar do nosso bem-estar é o primeiro passo. E aí o segundo passo é a gente poder identificar como anda a nossa reserva emocional. Então, o que é a reserva emocional? Eu brinco que a gente tem um potinho dentro da gente, cheio de moedinhas. Eu fico imaginando aqueles chocolatinhos que eram recobertos de ouro. Hershey's. Ai, que delícia. Aquelas moedinhas de chocolate que pareciam moedinhas de ouro. Então, eu fico imaginando um potinho cheio dessas moedinhas de ouro de chocolate. E dependendo das situações que a gente vai vivendo, dependendo das celebrações,
pequenas ali de uma conquista, nossa, que bacana que eu fiz isso, né? Ou uma celebração um pouco maior, a dois, uma festa grande. E as situações rotineiras mesmo vão permitindo que a gente encha esse nosso potinho de moedinhas de ouro. Quando a gente passa por desconfortos, trânsito, estresse, qualquer coisa, a gente gasta um pouquinho dessas moedinhas. Então, o ideal do nosso bem-estar, da nossa reserva emocional, é que a gente tenha um fluxo orgânico, com as adversidades que acontecem na vida e que fazem parte, que precisam ser olhadas e acolhidas, e que a gente consiga ter esse equilíbrio. Mas, muitas vezes, o que vai acontecendo é que a gente vai usando as moedinhas, usando as moedinhas, usando as moedinhas, e a gente zera a nossa reserva emocional. E quando a gente chega nesse momento de zerar essa nossa reserva emocional, eventualmente, voltar a dormir bem, voltar a comer bem, ou buscar um exercício físico com uma rotina maior, não é suficiente. Pode ser um quadro de depressão ou de ansiedade. Exatamente. A gente pode adoecer e aí sim precisar de um terapeuta, de um médico ou de alguém, e pode adoecer do corpo físico, não só necessariamente do corpo mental. Então, a importância desse bem-estar, que a gente pode ter essa metáfora da reserva emocional e pensar como eu estou cuidando de mim mesmo e como eu estou fluindo nessa quantidade de moedinhas, como você faz com seus filhos na rotina, é essencial, né, para o indivíduo. E eu brinco que uma das formas da gente, então, poder ter esta reserva emocional em dia é perceber que a gente precisa de uma rotina de amparo, de uma rotina de acolhimento. Então, o que você faz no seu dia? Como que você organiza o seu dia dos cuidados com o outro, nos cuidados com você? Que momento você para? Tem um autor que eu gosto muito, que é o diretor do Centro de Inteligência Emocional de Yale. Ele chama Mark Brackett. E ele estuda, então, que ele diz assim, ele acabou de publicar um livro que é A Permissão de Sentir. Então, a importância da gente se permitir sentir tudo, as coisas positivas e as coisas negativas. E o importante é, na hora que a gente sente algo negativo, desconforto, a gente tende a reagir, e muitas vezes a gente reage não de uma forma adequada. Então, uma das principais ferramentas de regulação emocional que ele sugere é a pausa. Então, se a gente consegue sentir aquele desconforto. O desconforto ele vem, a gente não tem como se proteger, né? As adversidades estão aí e a gente Por exemplo, vem. com a pandemia, a gente não tem o que fazer, tem que lidar. Exatamente. Então, a adversidade veio. Se você, nesse momento do desconforto, pausa, respira, dá nome ao que você está sentindo, entende o que você está sentindo, você consegue, nesse tempo, abrir a sua caixa de ferramentas e pensar: como que eu vou lidar com essa situação? E, então, buscar qual é a melhor ferramenta para trazer um caminho, um alívio. O desconforto está lá presente. Mas como que a gente vai poder lidar com isso? E aí, muitas vezes, você se torna muito mais criativo na pausa, porque você ativa justamente as áreas estratégicas do cérebro. Quando você sente o desconforto e reage, você está reagindo no impulso, você não está reagindo através dessa pausa e busca dessas áreas estratégicas, né? Então, a gente está falando da importância do celebrar, da importância da reserva emocional, que o celebrar é uma forma de você encher essa reserva emocional, e, eventualmente, então, da importância de celebrar as pequenas coisas na rotina do seu dia a dia. Um dos achados científicos também que é muito interessante é assim, às vezes as pessoas no Ano Novo dizem: eu quero mudar milhões de coisas. Resoluções, né? De Ano Novo. Resoluções de Ano Novo. E, geralmente, não acontecem. Furadas, né? Os estudos mostram que, mesmo quando você tem um único objetivo que você se coloca para fazer na semana seguinte, 50% dos indivíduos não vão conseguir fazer esse objetivo. Por quê? Porque a gente precisa de prática. O nosso cérebro está acostumado a funcionar, entre aspas, para generalizar, no boicote, né? Então, a gente precisa de pequenos passos, pequenos objetivos, que a gente pratique. Às vezes a gente vê um TED Talk, lê um livro, ouve uma palestra nesse evento e fala assim... Sai que nem um furacão, né? Ai, vou fazer. É isso que eu preciso fazer. Só que a gente não consegue, infelizmente, apertar um botão e fazer um download do software daquele livro, né? Eu quero funcionar daquele jeito. Então, o que a gente precisa é ter pequenos passos, pequenos objetivos e prática. Ficar apertando aquele botão
over and over, né? De novo e de novo e de novo, como um músculo. Eu brinco às vezes que se a gente imaginar o nosso cérebro, não é, mas se a gente imaginar o nosso cérebro como um músculo, quando você está com dor nas costas, que a fisioterapeuta fala, você precisa fortalecer o abdômen, você precisa fazer e fazer. Fortalecer o cérebro. E sempre. Né? Ou seja, a gente precisa dessa prática constante. Não é eu vou fazer isso uma semana, um mês, um ano e parar. É realmente uma resolução de como eu quero viver a minha vida, como eu quero ter essa reserva emocional que funcione. Então, acho que é um pouco isso. Eu adoro essa metáfora que você faz com o potinho de moedas de ouro. Eu acredito que as celebrações, elas são várias dessas moedas de ouro, né? E quando eu falo celebrar, eu não estou falando de fazer um casamento para 1000 pessoas, eu não estou falando de fazer uma festa gigante. Celebrar pode ser estar com os jogadores não, com os torcedores do teu time comemorando uma vitória, né? Que imagino como os torcedores estão sentindo falta disso, né? Pode ser celebrar que você se formou, celebrar que você conseguiu emagrecer aqueles 2 quilos que você estava tentando há 5 anos. Né? Então, eu adoro essa sua metáfora assim, do potinho de ouro, eu uso direto. Esse fim de semana mesmo eu fui acampar com os meus filhos e quando eu voltei, para mim foi um desafio, tá? Sem celular, sem Wi-Fi, lama até o joelho, dormi embaixo de uma tenda. E quando eu voltei, eu tive essa sensação, sabe? Como se eu tivesse depositado umas 200 moedinhas no potinho deles. Porque eles falaram que foi o melhor fim de semana da vida deles. A gente comemorou, a gente brincou. Então, eu acho muito bacana essa sua forma de explicar. Então, bom, eu acho que a gente já pode, né, começar a finalizar. Eu quero te agradecer. Eu acho que tudo que você falou confirmou o que eu acredito e o que muitas pessoas acreditam, né? Celebrar é preciso, celebrar é necessário para fazer as moedinhas de ouro, para fortalecer o músculo, que não é músculo, mas para fortalecer o nosso cérebro, para criar ferramentas para a gente poder lidar com adversidades, não só celebrar, como muitas outras, mas eu entendo que celebrar é uma delas. Então, eu quero te agradecer, eu adorei o bate-papo, eu espero que vocês tenham gostado também. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, celebrar é preciso e será preciso sempre. Super, Flávia, super agradeço o convite. Acho que realmente a gente precisa se dar conta que o celebrar é celebrar a vida, nessas pequenas coisas, com pequenos passos, pequenos objetivos e prática, 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 como uma escolha mesmo, como que eu quero levar a vida. E eu acho que nesse evento tem 1001 possibilidades de caminhos possíveis, não existe um único caminho, mas esse celebrar a vida pequeno, médio e grande precisa acontecer sempre. Obrigada. Que ótimo, obrigada, gente.